Exercício número 1. A velocidade de um ultrassom na água é igual a 1.450 metros por segundo e no gelo é de 3.840 metros por segundo a 0 graus Celsius. Um ultrassom de frequência igual a 2 vezes 10 elevado a sexta Hz se propaga no mar em direção a um iceberg. Em relação ao comprimento de onda lambda e a frequência f do ultrassom, é correto afirmar que, quando o ultrassom penetra no iceberg, pessoal, ultrassom é frequência de som acima daquela que nós conseguimos ouvir, tá? Acima da frequência máxima que nós ouvimos. Então, observem bem, na água, essa frequência de 2 vezes 10 elevado a sexta Hz cria uma onda que tem uma velocidade de 1.450 metros por segundo. E no gelo, essa velocidade já é 3.840 metros por segundo. Só para já ir dando um spoiler, no futuro, quando nós estudarmos acústica, nós veremos que a onda de som ela tem maior velocidade nos meios mais densos. O som tem maior velocidade no sólido do que no líquido, do que no gás. Então, olha que interessante. No gelo que é sólido, velocidade do som 3.840. Na água que é líquido, 1.450. Interessante lembrar o seguinte, o exercício fala alguma coisa, né, sobre frequência e comprimento de onda. A frequência não se altera. Isso aqui é um fenômeno de refração, né? Mudança de meio. Muda a velocidade, muda o comprimento de onda, mas a frequência nunca muda. A frequência depende da fonte. A fonte emitiu a onda com essa frequência. E essa frequência vai perdurar durante todo o fenômeno estudado aqui no exercício. Então a frequência permanece constante. Já tem uma resposta, né? Letra C. Agora vamos entender por que o comprimento de onda aumenta. Na refração, na reflexão, nos fenômenos que nós estudamos, a frequência da onda permanece a mesma. Mas olha aí, como velocidade é lambda f, olha que interessante. Isso aqui é um produto, né? Então, olha só, esse fator do produto permanece constante. Então, se esse resultado aumentou, e você pode ver pelo enunciado que a velocidade da onda no gelo é maior do que na água, consequentemente, o lambda também aumenta. Então, olha só, esse número depende desse. Aumentou esse número porque o lambda também aumentou. Resposta, letra C. Número 2. Uma onda mecânica com 800 Hz de frequência propaga-se em um meio com um comprimento de onda igual a 2 metros. Ao sofrer refração, essa onda tem sua velocidade reduzida a 50% de seu valor inicial. Qual será o novo comprimento de onda? Novamente eu falo, aqui aconteceu refração, mas a refração não modifica a frequência. A frequência antes é igual à frequência depois da refração. O que vai modificar é o comprimento de onda e a sua velocidade. Ora, eu posso calcular então, por exemplo, a velocidade que eu não possuo. Olha aí, ó, no primeiro meio, V igual a lambda F. V1 igual a 2 metros vezes 800. Então a velocidade inicial dessa onda, no primeiro meio, antes da refração, era 1.600 metros por segundo. O exercício fala o seguinte, após a refração, a velocidade diminui 50%, diminui a metade. Então a nova velocidade será 800 metros por segundo, metade da velocidade anterior. De novo, eu posso substituir no V igual a lambda F, né? Vou chamar agora de V2, só para dar uma diferenciada. V2 igual a lambda vezes F. V2, 800, o novo lambda, que é o que o exercício pediu, vezes a frequência, que também é 800. Dado do exercício, né? Frequência 800. O novo comprimento de onda será 1 metro. Isso mostra claramente que a velocidade e o comprimento de onda são interligados. O exercício fala, a velocidade cai pela metade. A velocidade inicial era 1.600. O comprimento de onda inicial era 2 metros por segundo. A velocidade caiu pela metade, caiu para 800. O novo comprimento de onda terá que ser obrigatoriamente metade do inicial. Metade de 2, 1. Resposta do exercício, 1 metro. Número 3. A figura mostra uma onda transversal periódica, que se propaga com velocidade V1 igual a 12 metros por segundo.
numa corda B, cuja densidade linear é μ1. Essa corda está ligada a uma outra, BC, cuja densidade linear é μ2. Está aqui o desenho, tá? Sendo a velocidade de propagação da onda V2 igual a 8 metros por segundo. Um comentário aqui, o desenho até é bastante coerente, né? A corda 2 parece pelo desenho mais grossa, né, do que a corda 1, maior densidade linear. Onde a densidade linear é maior, a velocidade de propagação é menor para uma onda. Calcule letra A, a frequência da onda, letra B, o comprimento da onda quando se propaga na corda BC. Então olha só, a frequência da onda não depende da corda, a frequência da onda depende da fonte que vibra produzindo ondas nessa corda e depois na outra. Então a fonte possui uma frequência que ela é comunicada à primeira corda e depois comunicada à segunda. A frequência não muda. E você vai lembrar que existe uma equação que eu ensinei na aula anterior que relaciona velocidade e comprimento de onda e frequência. Você poderia perguntar, ô prof, por que você está usando velocidade, comprimento de onda e frequência? Galera, velocidade foi dada V1 na primeira corda, 12. O comprimento de onda também foi dado. O comprimento de onda é a distância entre duas cristas sucessivas, 1,5 metros. Aí com isso a letra A fica muito fácil. Vamos resolver aqui, ó. V igual a lambda F. V1 igual a lambda 1 vezes F. Dado do exercício, olha só, 12, velocidade 1. Dado do exercício na figura 1,5 metros, frequência 8 Hz. Lembrando a você que velocidade está em metro por segundo. Comprimento está em metro. Resposta para frequência Hertz. Tudo aqui no SI, né? Já direto. Olha só, pessoal. Ele quer também o comprimento de onda na corda BC. Claro que a gente pode resolver de várias maneiras. Mas eu quero lembrar da aula teórica que eu mostrei para vocês essa relação aqui, ó. V1 sobre V2 igual a lambda 1 sobre lambda 2. Ou seja, essa relação mostra a proporcionalidade entre as velocidades e os comprimentos de onda numa refração. Isso aqui é uma refração de onda unidimensional, né? Onda numa corda ou em duas cordas, aqui no caso, ondas unidimensionais, numa dimensão só. V1, 12, dado do exercício. V2, 8. Lambda 1, 1,5. Lambda 2 é o que eu quero. Resolvendo isso, 1 metro. Eu também poderia fazer V2 igual a lambda 2 vezes F. Lembrando você que F é 8. E V2 foi dado do exercício 8 também. Então teria 8 igual a 8 vezes F, igual a lambda vezes 8. Lambda igual a 1 metro. Resposta do exercício. Ou você usa a equação fundamental nodulatória duas vezes, ou lembra disso aqui e aplica e chega no mesmo resultado. Número 4. A figura abaixo representa uma onda periódica reta, que passa de um meio 1 para um meio 2. A figura fornece também os comprimentos de onda lambda 1 e lambda 2 nos dois meios. Sabendo que a frequência da onda no meio 1 é 20 Hz, calcule. Olha que interessante. Isso aqui, você vai lembrar talvez lá da ótica geométrica, a refração pode acontecer sem desvio, quando o raio incidente é perpendicular à superfície de separação entre dois meios. O raio incidente estaria aqui assim, ó, perpendicular às frentes de onda. Então, esse raio incidente é perpendicular à superfície S. A refração ocorre, mas sem desvio, apenas com mudança na velocidade e, consequentemente, mudança também no comprimento de onda. Ok? Vamos lá, calcule a frequência da onda no meio 2. A frequência da onda no meio 2 é a mesma frequência do meio 1, é 20 Hz. Resposta direta do exercício. Refração não muda a frequência. Refração muda velocidade e pode mudar também a direção de propagação. Vamos lá, ó. F igual a 20 Hz. Ok. Voltando ao enunciado. Letra B. Calcule a velocidade da onda no meio 1. Aí não tem como calcular a não ser com V igual a lambda F, né? V1 igual a lambda 1 vezes F. Então vamos lá. V1 igual a lambda 1 vezes F. Olha aí.
Lambda1, dado do exercício, é a distância entre duas frentes de onda, 8. Frequência dada do exercício, 20 Hz, 8 vezes 20, 160 metros por segundo. Agora, a letra C diz, calcule a velocidade da onda no meio 2. V igual a lambda vezes F, lambda 2 vezes F. 6, que é o novo comprimento de onda, dado do exercício, após, olha que interessante, o exercício fala que após a refração, pela figura aqui, ó, o comprimento de onda passa a ser 6 metros. Então, 6 vezes 20, lembre-se que a frequência não muda, dá 120 metros por segundo. Quero recordar você o seguinte, maior comprimento de onda, maior velocidade. Diminui o comprimento de onda, diminuiu a velocidade. Número 5. Em um tanque, as frentes de ondas retas na superfície da água, ao passarem de uma parte rasa a outra profunda, o fazem sob ângulo de 30 graus e 45 graus, conforme a figura, sendo a velocidade de propagação no meio 1 igual a 30 centímetros por segundo, determine, letra A, a velocidade V2 de propagação no meio 2, letra B, a razão entre os comprimentos de onda em 1 e em 2. Um comentário interessante aqui. A figura, apenas por motivos didáticos, mostra as frentes de onda incidentes nessa cor, que eu nem sei definir o nome, tá? E após a refração, parece com azul aqui, né? A cor não muda. Olha só, frequência é algo que define a cor. Então cuidado, isso aqui é apenas para ficar didático. No mundo real, se uma luz vermelha, por exemplo, tá? Sofre refração, ela continua vermelha, ela não muda de cor. Isso aqui, como eu falei, é só para ficar didático. Quem escreveu o livro, a prova, alguma coisa assim, colocou dessa cor que parece alguma coisa assim, próximo da frequência do vermelho, do roxo, alguma coisa assim, e depois virou azul. Mas, galera, o importante é isso aqui, ó. Esses dois ângulos. Esse é o ângulo de incidência e esse é o ângulo de refração. Montei um outro desenho para ficar mais didático, olha só. Frente de onda incidentes, frente de onda refratadas. Raio incidente, raio refratado. Raio de onda sempre perpendicular à frente de onda. Faz o mesmo papel daquele raio de luz que você estudou comigo anteriormente em ótica, tá? Então, observem bem, esse ângulo de 30 graus é o mesmo ângulo de incidência. Depois fica aí um desafio matemático em casa, você pega, amplia esse desenho, trabalha na geometria para mostrar que esse ângulo é igual a este, tá? E, claro, esse ângulo é igual a este também. Olha só, a letra A pede calcule a velocidade no meio 2, sabendo que a velocidade no meio 1 é 30 centímetros por segundo. Você pode usar várias maneiras para resolver isso. Eu fui mais pela geometria do exercício, usando seno de I e seno de R. Isso aqui eu demonstrei para você na aula teórica de refração de ondas bidimensionais. Então tem seno de I sobre seno de R igual a V1 sobre V2. Seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração igual a velocidade da onda incidente dividido pela velocidade da onda refratada. Seno de 30 dividido por seno de 45 igual a 30 sobre V2. Trabalhando nos valores de seno e mexendo um pouquinho na matemática, você chega a V2 igual a 30 raiz de 2 centímetros por segundo. A velocidade no meio 2 aumentou, né? A velocidade aumentou. 30 raiz de 2, ok? Por isso o comprimento de onda no meio 2 é maior do que o comprimento de onda no meio 1. A letra B, deixa eu ver o que ela pede. Calcule a razão entre os comprimentos de onda em 1 e em 2. Vamos lembrar aqui, ó, lá da aula de refração. V1 sobre V2 igual a lambda 1 sobre lambda 2, ou lambda 1 sobre lambda 2 igual a V1 sobre V2. Tudo isso aqui demonstrado pela equação de Snell. Na verdade, nada disso aqui é fórmula nova. Se no dia da prova você tivesse enrolado para lembrar a fórmula, o que você ia fazer? Usa a lei de Snell, N1 seno de I igual a N2 seno de R. E dentro dessa lei,
você aplica V igual a lambda vezes F. Ou seja, usando uma lei mais a equação geral, V igual a lambda F, você chega nisso tudo aqui, ó, sem ter que decorar nada. Tem que saber a lei de Snell e a equação geral da ondulatória, V igual a lambda F. Chegando a esse raciocínio, nós temos V1, 30, V2, 30 raiz de 2, lambda 1 sobre lambda 2. O exercício não pediu nem lambda 1 nem lambda 2, ele pediu a relação entre eles. A relação entre eles está aqui, ó. Relação lambda 1 sobre lambda 2 igual a 30 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2, que fica, claro, mais elegante escrever raiz de 2 sobre 2, resposta final do exercício. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.